O casamento do ano brilhava sob os cristais do grande hotel Copacabana Palace. As taças de champanhe cintilavam em mãos perfeitamente cuidadas. Violinos enchiam o salão de mármore com uma música suave e os garçons de luvas brancas deslizavam pela sala carregando bandejas de caviar e macarons dourados. No centro de tudo estava Mário Moreira, alto, bonito, presunçoso e vestido com um smoking sob medida. Naquela noite, ele não só se casava com sua nova namorada, Bárbara Silva, uma jovem modelo glamorosa, estava determinado a humilhar a única mulher que mais desprezava, Emília Castanha, sua ex-esposa. Apenas um ano antes, ela havia sido a esposa silenciosa ao seu lado, carregando seu filho no ventre e sonhando com uma família feliz. Mas quando a vida ficou difícil e ela já não conseguiu esconder suas dificuldades, Mário a descartou como lixo. Solicitou o divórcio, ficou com a casa, esvaziou as contas e a deixou sozinha e grávida de trigêmeos. Os rumores pela cidade diziam que ela estava arruinada, sem poder e esquecida. Era exatamente assim que Mário queria. Por isso, quando lhe enviou um convite para seu grande casamento, não foi por bondade. Era uma armadilha. Queria que ela entrasse no salão parecendo pobre e destruída para que todos os convidados rissem. Queria que o mundo visse a diferença entre seu sucesso deslumbrante e sua suposta miséria. Que ela venha se arrastando, se vangloriava aos seus amigos. Que vejam até onde ela caiu. Isso me fará parecer ainda maior. Mas Mário havia subestimado o espírito de Emília. A mesma mulher da qual ele uma vez zombou chamando-a de fraca, havia aguentado noites sem dormir com 3 recém-nascidos. Havia sobrevivido a fofocas cruéis e havia engolido cada lágrima até que seu coração se transformou em aço. Não planejava se arrastar ao seu casamento. Se fosse, caminharia com a cabeça erguida e não chegaria sozinha. A noite ficou tensa enquanto os rumores se espalhavam pelo salão. Alguns sussurravam que Emília nunca se atreveria a aparecer. Outros riam, imaginando-a entrando pela porta dos fundos com roupa emprestada. Bárbara sorria com desprezo, certa de que sua presença esmagaria completamente Emília. Mário levantou sua taça, já saboreando o triunfo da humilhação que havia preparado. Então as portas do hotel se abriram de par em par. Sussurros se espalharam como fogo pela sala. Uma limusine alongada acabara de parar do lado de fora, e dela desceu Emília Castanha. Já não era a mulher cansada e abandonada que todos lembravam. Usava um vestido elegante que brilhava sob os cristais, o cabelo preso como uma rainha, os passos graciosos e inquebrantáveis. A seu lado caminhava Hugo Xavier, um dos multimilionários mais misteriosos da cidade, com presença imponente, sua mão descansando protetoramente nas costas de Emília. E atrás deles, 3 crianças pequenas com ternos e vestidos combinando o seguiam com olhos grandes e inocentes. Os trigêmeos filhos de Mário. A música hesitou, as taças de champanhe congelaram no ar, os sussurros se transformaram em silêncio atônito e pela primeira vez o sorriso presunçoso de Mário desapareceu. Antes daquela entrada deslumbrante que abalou o casamento no Copacabana Palace, a vida de Emília Castanha havia sido esculpida em sombras e sacrifício. Não nasceu na opulência. Cresceu num bairro tranquilo de Realengo, no Rio de Janeiro, criada por uma mãe solteira que trabalhava em 2 empregos para colocar comida na mesa. Desde pequena, Emília aprendeu a valorizar as coisas simples, comidas quentes, roupas de segunda mão e o tipo de amor que se media não em diamantes, mas em sacrifícios. Aos 22 anos, Emília acreditou ter encontrado seu conto de fadas quando conheceu Mário Moreira. Ele era mais velho, seguro de si, um empresário em ascensão com palavras suaves e um sorriso fácil. Para Emília parecia um salvador. Prometeu-lhe a vida que nunca havia tido, um lar confortável, uma família construída em estabilidade e sonhos maiores do que seu mundo jamais havia permitido. Apesar dos avisos silenciosos de sua mãe, Emília entregou-lhe seu coração e pouco depois seus votos. Os primeiros dias de seu casamento pareceram lindos. Mário a mimava com flores, sussurrava-lhe promessas de eternidade e jurava adorar sua inocência. Emília
acreditando no amor com toda a sua alma, se transformou na esposa perfeita. Deixou seu pequeno trabalho como recepcionista para apoiar a carreira de Mário, cuidando da casa e de cada detalhe de sua vida. Pensava que o amor significava sacrifício. Pensava que sua lealdade seria suficiente. Mas à medida que a riqueza e a ambição de Mário cresciam, seu carinho se desvanecia. Já não via Emília como sua companheira, mas como um fardo. Quando Emília engravidou, uma notícia que a encheu de alegria e esperança trêmula, a verdadeira natureza de Mário se revelou. Em vez de celebrar, zombou dela. "Nem consegue se sustentar sozinha", gritou. "Como vai sustentar 3? Porque o destino havia escrito sua própria reviravolta cruel. Emília esperava trigêmeos. O que deveria ter sido um milagre se transformou em sua maior carga. As contas médicas, o esgotamento, o medo. Emília enfrentou tudo sozinha. Mário deixou de voltar para casa, parou de atender ligações e finalmente a expulsou de casa, apenas com uma mala e o coração partido. Enquanto ele ostentava seu sucesso com ternos brilhantes e carros caros, Emília dormia no sofá de uma amiga, abraçando seu ventre crescente, sussurrando promessas aos bebês dentro dela. "Vou protegê-los aconteça o que acontecer." As noites eram longas. As lágrimas se transformaram em sua única canção de ninar. Trabalhava em empregos de meio período enquanto estava muito grávida, limpando escritórios e dobrando roupas em lavanderias para economizar cada real em fraldas. Estranhos a olhavam, alguns com pena, outros com zombaria. Seu corpo doía, seu espírito se rachava, mas nunca desistiu. Cada chute em seu ventre lhe lembrava que sua luta não era só por ela, era por 3 pequenas almas que precisavam de sua força. Quando os bebês nasceram, 2 meninos e uma menina, o mundo de Emília mudou novamente. O esgotamento se duplicou, mas também sua coragem. Balançava-os para dormir enquanto escondia suas lágrimas, cantarolando as mesmas canções de ninar que sua mãe lhe cantava. Alimentava-os com mãos trêmulas, às vezes pulando suas próprias refeições para que eles tivessem o suficiente. A pobreza a apertava forte, mas o amor a fazia inquebrantável. O mundo podia chamá-la de ex-esposa pobre e descartada. Mário podia rir de sua miséria, mas Emília Castanha carregava algo muito mais forte que dinheiro ou status. Resistência. Foi essa resistência, afiada pela dor e polida pelo sacrifício, que um dia faria com que sua entrada no casamento de Mário não fosse um momento de humilhação, mas de triunfo, porque a mulher que ele abandonou havia se transformado numa mulher que jamais poderia destruir. O grande hotel Copacabana Palace era um palácio disfarçado de hotel. Seu salão de baile se estendia mais largo que um campo de futebol, contornado por colunas de mármore ilustres que gotejavam 1000 cristais. Naquela noite, cada centímetro estava projetado não só para celebrar, mas para o espetáculo. Mário Moreira queria que seu casamento com Bárbara Silva gritasse riqueza, poder e triunfo. Queria que cada convidado soubesse que havia chegado ao topo, deixando para trás seu passado lamentável e sua pobre ex-esposa muito distante. Convites com bordas douradas haviam sido enviados semanas antes para a elite da cidade. Investidores, políticos, celebridades e magnatas dos negócios. O evento havia aparecido em revistas de estilo de vida, promovido como a União da Temporada. Repórteres se aglomeravam do lado de fora, com câmeras prontas para capturar cada detalhe luxuoso. Limusines enfileiradas na entrada entregavam convidados vestidos com trajes de alta costura e smokings que custavam mais que o aluguel anual de famílias comuns. Lá dentro, o ar zumbia com risadas superficiais e brindes de champanhe. Garçons de luvas brancas circulavam com bandejas de ostras e caldas de lagosta, enquanto um quarteto de cordas enchia o ar com Mozart. Na frente do salão estava Mário, exibindo o sorriso presunçoso de um homem que acreditava ter vencido na vida. Seu braço rodeava orgulhosamente Bárbara, uma visão em seu vestido de grife, diamantes brilhantes e confiança arrogante. Bárbara, de 26 anos, desfrutava da atenção. Antes, uma modelo menor lutando por reconhecimento.
Agora estava ao lado de um noivo milionário num casamento que valia milhões. Inclinava-se para Mário, sussurrando-lhe doces nadas e sorrindo como se o salão fosse seu palco pessoal. As câmeras a adoravam e ela amava cada flash. Não se importava que os sussurros sobre a ex-esposa de Mário rondassem nos cantos. Na verdade, esperava que Emília aparecesse. Bárbara ansiava ver sua rival se desmoronar em público. Os padrinhos de Mário davam-lhe tapinhas nas costas, parabenizando-o por sua melhoria. Os convidados levantavam suas taças não só para celebrar o amor, mas para selar alianças e garantir negócios futuros. Naquele salão deslumbrante, tudo tinha preço: amor, lealdade, até dignidade. E Mário se regozijava com isso. Levantou sua taça de champanhe bem alto e declarou: "Esta noite deixo o passado para trás. Só o sucesso me espera." Mas a verdade era que Mário não havia convidado Emília só para ostentar sua nova vida. Queria um espetáculo. Queria provar que, enquanto ele voava alto, ela havia afundado. Queria que sua presença servisse como lembrete vivo de sua superioridade. Alguns convidados, cientes do divórcio amargo, riam ante a ideia de Emília chegando com um vestido de segunda mão, talvez parecendo frágil, cansada e quebrada. "Certamente vem pedir esmola", prometeu Mário naquela mesma tarde, "e todos nós vamos rir." A orquestra cresceu enquanto a cerimônia se preparava para começar. O oficiante estava pronto. Os arranjos florais perfumavam o ar e o salão fervilhava de expectativa. No entanto, sob o glamour, uma tensão silenciosa fervia. Todos se perguntavam: viria Emília? Junto às grandes portas de entrada, um silêncio repentino percorreu a multidão. Um maitré entrou correndo, sussurrando algo ao maître. A música hesitou, as cabeças se viraram para as portas douradas, esperando, questionando. Mário sorriu com desprezo, convencido de que sua armadilha estava prestes a se ativar. O sorriso de Bárbara se alargou, faminta pelo espetáculo. Os convidados se inclinaram para a frente, curiosos e ansiosos pelo drama. Nenhum deles sabia que a mulher prestes a cruzar aquelas portas não seria a ex-esposa quebrada e patética que esperavam. Seria a tempestade que destruiria sua ilusão perfeita. Mário Moreira havia aperfeiçoado a arte do engano. Para os convidados no salão do Copacabana Palace, parecia o noivo ideal. Encantador, bem-sucedido, um homem que havia subido a escada da riqueza e conquistado o prêmio máximo, uma esposa jovem e glamorosa. Mas sob o smoking e o sorriso ensaiado, havia um homem cuja ambição sempre se alimentara de crueldade. O caminho de Mário ao sucesso não foi pavimentado apenas com trabalho duro. Foi esculpido com traições, atalhos e promessas quebradas. Quando se casou com Emília anos atrás, mal tinha um salário modesto e grandes sonhos. A devoção silenciosa de Emília, sua disposição para se sacrificar, lhe deu estabilidade. Mas assim que sua carreira decolou, Mário começou a vê-la como bagagem. Reclamava de sua aparência simples, zombava de que ela não estava à altura das esposas de seus colegas ricos e menosprezava cada esforço dela para manter a família unida. Quando Emília revelou que esperava trigêmeos, a máscara de Mário caiu completamente. Em vez de alegria, seus olhos se encheram de cálculo. 3 filhos significavam mais gastos, mais responsabilidade, menos liberdade para perseguir riqueza e prazer. "Você arruinou minha vida", cuspiu numa noite, batendo a porta enquanto ela chorava no chão. Desde então, suas visitas à casa se tornaram cada vez mais escassas, suas desculpas mais loucas, até que finalmente a expulsou. Para ele, Emília era apenas um capítulo que queria apagar. Entrou Bárbara Silva, a substituta brilhante. Bárbara era tudo o que Emília não era, pelo menos aos olhos de Mário. Era jovem, glamorosa e vinha de um círculo abastado. Para o público era uma modelo em ascensão, fotografada frequentemente em eventos de moda com champanhe na mão. Mas por trás da maquiagem e dos vestidos de grife havia uma mulher tão calculista quanto Mário. Ela viu nele não amor, mas oportunidade. Com Mário podia garantir o estilo de vida que ansiava. Os diamantes, os iates, as festas em mansões. Foi Bárbara quem o animou a ostentar sua nova vida,
quem zombava ante a mera menção de Emília. Convide-a, sussurrou quando começaram os planos do casamento. Que ela veja o que perdeu, que todos vejam o que você ganhou. Sua crueldade não era só para se provar superior, era para esmagar qualquer ameaça à sua nova posição como senhora Moreira. Juntos, Mário e Bárbara eram uma tempestade perfeita de arrogância e ganância. Alimentavam-se da vaidade um do outro, cegos aos sussurros ao seu redor. Alguns convidados admiravam sua audácia, outros negavam com a cabeça, pressentindo o desastre. Mas nem Mário nem Bárbara se importavam. Acreditavam ser intocáveis acima do julgamento, destinados a uma vida de indulgência sem fim. Enquanto Mário passeava Bárbara pelo salão, sua risada soava oca, mas seu orgulho crescia a cada olhar invejoso. Desfrutava da ideia de Emília entrando pálida e frágil, confirmando ao mundo que ele havia melhorado. Bárbara se agarrava ao seu braço, sua pulseira de diamantes captando a luz, seus olhos brilhando com expectativa cruel. Pensavam que haviam escrito a peça perfeita. Emília como a figura trágica, Mário como o noivo triunfante, Bárbara como o prêmio deslumbrante. Mas a história que tentaram escrever estava prestes a desmoronar, porque a mulher que descartaram como fraca havia se transformado. E o império que ostentavam estava construído sobre areia, esperando que a maré levasse tudo embora. E naquela noite, a maré chegava. O plano para humilhar Emília não nasceu apenas da arrogância de Mário. Foi cuidadosamente desenhado, sussurrado em conversas de meia-noite entre ele e Bárbara. Enquanto os floristas arranjavam rosas e os organizadores ensaiavam o timing da cerimônia, Mário e Bárbara tramavam crueldade a portas fechadas. "Tem certeza de que ela virá?" perguntou Bárbara numa tarde enquanto descansavam em sua suíte no Leblon. Tomava champanhe, seu anel de diamantes brilhando sob as luzes da cidade. "Ela virá", respondeu Mário com segurança. Emília é orgulhosa demais para ignorar o convite, e mesmo que não queira, a curiosidade a devorará viva. Vai querer ver o que perdeu. Bárbara sorriu com malícia. Perfeito, porque quando cruzar aquelas portas, vai perceber que não pertence aqui e todos os demais também vão perceber. Ensaiaram o momento em suas cabeças. Mário imaginava Emília entrando furtivamente, vestida com algo antiquado, talvez agarrando uma bolsa comprada numa loja de descontos. Via-a parada desajeitadamente na beirada do salão, enquanto os fotógrafos capturavam fotos dele com Bárbara em seu vestido deslumbrante. Seria perfeito. Uma comparação tácita que pintaria Emília como patética e Bárbara como vitoriosa. Mas Bárbara queria mais que uma simples comparação. Queria destruição. "Vamos garantir que a imprensa a anote", sugeriu. "Direi aos fotógrafos onde olhar. Sorrirei para as câmeras com ela bem ali, invisível ao nosso lado. Parecerá um fantasma do seu passado, assombrando seu sucesso." Mário adorou a ideia. "E depois dos votos, farei um brinde", acrescentou. "Algo sutil, algo que agradeça a todos que me apoiaram quando outros não puderam. Todos saberão que falo dela. Vão rir por trás de suas taças de champanhe e ela vai desmoronar." Sua crueldade se aprofundava a cada palavra. Bárbara ria imaginando as lágrimas de Emília. Mário sorria saboreando a ideia de sua ex-esposa, encolhendo sob o peso de seu triunfo encenado. Para eles o casamento não era sobre amor, era sobre poder, sobre provar que eles haviam ganhado e Emília havia perdido. Até os arranjos de assentos refletiam sua malícia. Mário instruiu o organizador que deixasse uma cadeira vazia perto do fundo, por acaso aparece a ex-esposa. Disse ao Maitré para anotar também. Bárbara, com um brilho perverso nos olhos, garantiu que a mesa mais próxima àquela cadeira estivesse cheia de socialites famintas por fofoca que não perderiam tempo espalhando rumores. Na manhã do casamento, o plano estava pronto. Mário se postou diante do espelho, ajustando os punhos, sorrindo para seu reflexo. "Esta noite", disse a si mesmo, "a apago completamente." Bárbara, enquanto vestia seu vestido, sussurrou. "E esta noite me torno a única senhora Moreira que alguém recordará." Nenhum dos dois imaginava que seu cenário, polido com ouro e champanhe,
estava prestes a desmoronar sob o peso da verdade. Porque Emília não entraria em sua armadilha como a mulher quebrada que esperavam. Entraria com uma força que jamais haviam visto e com aliados poderosos o suficiente para transformar seu plano cruel em sua queda definitiva. A armadilha que haviam preparado para Emília estava prestes a se fechar, mas não sobre ela, sobre eles. A noite antes do casamento de Mário, Emília se sentou na beirada de um sofá gasto em seu pequeno apartamento em Realengo, com a cabeça entre as mãos. O quarto estava fracamente iluminado por uma única lâmpada, cuja lâmpada piscava projetando sombras longas sobre o papel de parede descascado. Ao seu redor, brinquedos espalhados pelo chão, mamadeiras meio vazias na bancada e os leves choros de seus trigêmeos chegavam do quarto. Balançava-se lentamente, o esgotamento pesado em seus ossos. A vida não havia sido amável desde que Mário a expulsou. Havia sobrevivido a duras penas, juntando empregos de meio período só para manter comida na mesa. Limpava escritórios de noite, dobrava roupas numa lavanderia de dia e cuidava dos filhos dos vizinhos quando podia. Suas mãos estavam rachadas pelos produtos químicos de limpeza. Suas costas doíam pelos turnos longos e seus olhos ardiam pelas noites sem dormir. O mundo parecia ansioso por lembrar-lhe seu fracasso. Antigas amigas evitavam suas ligações, sussurrando que ela havia se casado acima de sua posição e havia levado o que merecia. Estranhos olhavam sua barriga e depois seu carrinho com julgamento nos olhos. 3 filhos, sem marido, sem dinheiro. Até na loja sentia a pontada da pena quando usava vales alimentação para comprar fórmula. Naquela noite, enquanto cobria seus filhos na cama, não conseguiu impedir as lágrimas que corriam por suas bochechas. "Prometo a vocês, meus bebês", sussurrou, afastando o cabelo macio de suas testas. "Não deixarei que cresçam pensando que não são queridos. Mesmo que eu tenha que me quebrar, nunca deixarei que se sintam abandonados." Mas por dentro estava se quebrando. O convite para o casamento de Mário estava sobre a mesa da cozinha, sua borda dourada brilhando com zombaria sob a luz fraca. Quase o havia jogado fora no dia em que chegou. No entanto, ali estava, uma lembrança cruel de que, enquanto ela lutava para sobreviver, Mário vivia no luxo, celebrando com cristais e champanhe. Sabia que o convite não era por cortesia, era por crueldade. Ele a queria ali, queria-a humilhada. Pressionou o cartão contra o peito e suspirou, dividida entre a fúria e o desespero. Uma parte dela queria queimá-lo, negar-lhe a satisfação, mas outra parte, mais profunda e forte, sussurrava que não podia fugir para sempre. Havia passado tempo demais se escondendo, tempo demais encolhida ante o julgamento do mundo. Talvez fosse hora de enfrentá-lo, não importa quão doloroso fosse. Ainda assim, o medo a agarrava. Imaginava caminhar para aquele salão com seu vestido simples, agarrando seus filhos, todos os olhos julgando-a, cada risada atravessando-a como facas. Imaginava o sorriso zombeteiro de Mário, o sorriso cruel de Bárbara, os convidados sussurrando: "Aí está a pobre ex-esposa. Olhem até onde ela caiu." Seu coração doía de vergonha. Não tinha certeza se poderia suportar. Naquela noite, enquanto a chuva batia em sua janela, Emília se aconchegou no sofá e deixou que o peso de sua vida a esmagasse. Chorou até que sua garganta ardeu, até que o esgotamento a arrastou para um sono inquieto. Em seus sonhos, viu o rosto de Mário zombando, dizendo-lhe que ela não era nada. Viu Bárbara rindo, coberta de joias, e se viu sozinha, quebrada, invisível. Emília ainda não sabia, mas a tempestade que sentia por dentro era o mesmo fogo que logo a levaria ao salão. Não como vítima, mas como uma força que nem Mário nem Bárbara poderiam silenciar jamais, porque o fundo não era seu final, era o começo de sua ascensão. A luz da manhã se filtrava fracamente através das cortinas finas do apartamento de Emília, realçando o esgotamento gravado em seu rosto. Mal havia dormido, sua mente girando entre o medo da humilhação e a fúria silenciosa que ardia em seu peito. Seus trigêmeos se mexeram em seus berços, mãozinhas estendidas,
lembrando-lhe a única razão pela qual continuava em frente. Inclinou-se para beijar cada um, sussurrando promessas que não tinha certeza de poder cumprir. Uma batida na porta a sobressaltou. Hesitou, ajustando mais o suéter gasto. Visitas eram raras. Quando abriu a porta, ficou gelada. No corredor estava Hugo Xavier. Emília havia ouvido falar dele. Todo mundo na cidade o conhecia. Era um multimilionário investidor esquivo, que raramente aparecia em público fora de eventos beneficentes. Alto, de ombros largos, com olhos que carregavam o peso de tempestades demais, Hugo era uma figura admirada e temida ao mesmo tempo. Havia visto seu nome nos jornais ligado a negócios poderosos e doações a hospitais, mas nunca imaginou que estaria parado em sua porta. Emília Castanha, disse com voz calma e firme. Espero não interromper. Confusa, assentiu. Sim, sou eu. Mas por que está aqui? Ele olhou por cima do ombro para o apartamento modesto, os brinquedos, o berço, as evidências de sua luta. Por um momento sua mandíbula se tensou. Então a olhou nos olhos. Porque sei o que ele fez com você e porque já vi esta história antes. Emília se enrijeceu, a suspeita crescendo. Se Mário o enviou... Mário não me enviou. Interrompeu Hugo firmemente. Estou aqui porque vi minha própria mãe passar pelo que você está vivendo agora. Meu pai a deixou por outra mulher quando ela estava doente. Morreu de câncer sozinha. Anos depois, minha esposa... Sua voz hesitou apenas um segundo antes de se forçar a continuar. Minha esposa também lutou contra o câncer. Fiz tudo o que pude, mas ainda assim a perdi. Sei o que é ver alguém que você ama sofrer por crueldade e traição, e jurei que nunca ficaria de braços cruzados e veria isso acontecer de novo. A respiração de Emília se entrecortou. A dureza em sua voz não era pena, era dor esculpida profundamente por suas próprias cicatrizes. Não quero sua caridade, sussurrou ela, envergonhada do tremor em seu tom. Hugo negou com a cabeça. Isto não é caridade. Isto é justiça. Mário acha que pode desfilar sua crueldade sem consequências. Está enganado. Você não precisa enfrentá-lo sozinha. Ela o olhou, seu coração dividido entre a incredulidade e uma esperança frágil que não se permitira sentir em anos. Por que um homem como ele, com toda a sua riqueza e poder, se preocuparia com ela? Mas quando olhou seus olhos, não viu julgamento nem zombaria, apenas reconhecimento, como se sua dor refletisse a dele. Não posso entrar naquele casamento, disse Emília com voz quebrada. Não assim quando ele quer que eu desmorone. Então não entre como vítima dele, respondeu Hugo suavemente. Entre como a mulher que ele subestimou. Eu me encarregarei disso. A promessa em sua voz era inquebrantável. Pela primeira vez em anos, Emília sentiu a mais tênue centelha de força retornar ao seu peito. O que ainda não compreendia era que este homem, quebrado por suas próprias perdas e reconstruído pela compaixão, estava prestes a transformar o cenário cruel de Mário no campo de batalha de sua queda. E Hugo Xavier nunca entrava numa batalha que não pudesse vencer. Os dias antes do casamento de Mário se confundiram para Emília entre cuidar de seus trigêmeos e lutar contra as dúvidas que lhe arranhavam o peito. Perguntava-se se havia cometido um erro ao sequer considerar a oferta de Hugo. Toda vez que olhava o convite sobre sua mesa, sentia o peso da crueldade de Mário esmagando-a. Ele a queria humilhada, queria-a quebrada. Mas Hugo Xavier não era um homem que fizesse promessas vazias. Amanhã do casamento, uma limusine negra e elegante esperava do lado de fora de seu apartamento. Emília olhou pela janela com incredulidade, abraçando seus filhos com força. Os vizinhos espiavam de suas portas, sussurrando surpresos. Pela primeira vez em anos, não saía de casa com um carrinho e linhas de preocupação. Estava entrando em algo extraordinário. Emília, disse Hugo, oferecendo-lhe a mão ao se aproximar. Hoje não se trata dele. Trata-se de você recuperar sua dignidade. Deixe-me ajudá-la a mostrar ao mundo quem você realmente é. Dentro da limusine, os assentos de couro brilhavam. Música suave enchia o ar e uma estilista esperava com cabides cheios de vestidos. Isto é demais, murmurou Emília.
Não posso. Hugo negou com a cabeça. Você renunciou o suficiente. Deixe-me devolver algo a você. A estilista a guiou entre os vestidos, cada um mais impressionante que o anterior. No início, Emília hesitou, seus dedos tremendo ao tocar as sedas e cetins. Mas quando vestiu um vestido azul safira profundo, o ambiente pareceu mudar. A tela abraçava sua figura, a cor iluminava seus olhos, e pela primeira vez em anos, não viu uma mãe cansada no espelho. Viu uma mulher renascida. Seus filhos, vestidos com pequenos smokings e vestidos combinando, bateram palmas com deleite inocente. "Mamãe, você parece uma princesa!" gritou um dos meninos, sua voz pura de orgulho. As lágrimas se assomaram nos olhos de Emília enquanto os abraçava. Eles só a haviam visto com roupas gastas e sorrisos esgotados. Naquela noite, viam sua força brilhar. A maquiagem apagou as sombras das noites sem dormir. Cachos suaves emolduraram seu rosto. Um colar de diamante, presente silencioso de Hugo, descansava em sua clavícula capturando a luz. Tocou-o nervosa, mas ele apenas disse: "Considere sua armadura." Enquanto a limusine avançava para o grande hotel Copacabana Palace, os nervos de Emília se retorciam. Imaginava o sorriso zombeteiro de Mário, a risada de Bárbara, os sussurros da multidão. Suas palmas se umedeciam de medo. Hugo notou. "Sabe o que torna uma tempestade poderosa?" perguntou em voz baixa. Ela o olhou confusa. "Ela não pede permissão. Simplesmente chega. Esta noite você é essa tempestade." Ela exalou, uma risada trêmula escapando de seus lábios. Durante anos, havia estado encolhida, se escondendo, tentando sobreviver. Mas naquela noite, não se esconderia. Naquela noite, entraria no salão não como a ex-esposa descartada de Mário, mas como a mulher que ele nunca conheceu de verdade. A limusine reduziu a velocidade diante da entrada iluminada do hotel. Os fotógrafos se aglomeravam do lado de fora, suas câmeras piscando com cada convidado que chegava. No momento em que as portas se abriram, a multidão suspirou. Emília desceu radiante com seus filhos, seguindo-a como herdeiros reais. Hugo a seu lado exalando poder silencioso. Pela primeira vez em anos o mundo não ria dela. Estava em assombro. E lá dentro, o cenário perfeito de Mário estava prestes a se transformar em sua maior humilhação. O grande hotel Copacabana Palace brilhava como um reino de ouro. Naquela noite, os convidados giravam pelo salão de baile em vestidos e smokings, suas risadas ecoando sob cristais carregados de lustres. O quarteto de cordas tocava uma melodia delicada, enquanto o champanhe fluía como água. Para a elite reunida ali, a noite era uma vitrine de riqueza e poder, mas em minutos se transformaria em algo muito mais inesquecível. As portas douradas da entrada se abriram lentamente, quase cerimoniosamente, e o primeiro som que quebrou a música foi o suspiro coletivo da multidão. Do lado de fora, uma limusine negra e elegante havia parado, sua carroceria polida refletindo os holofotes e os flashes das câmeras. Os fotógrafos se apertaram para a frente, seus gritos se elevando acima da música. "Quem é? Quem está chegando agora?" E então ela desceu. Emília Castanha. Já não era a mãe esgotada que sobrevivia em silêncio. Já não era a ex-esposa descartada que Mário acreditava que sempre seria. Naquela noite, era uma visão. Seu vestido azul safira brilhava a cada passo. Seu cabelo caía em cachos suaves e seu colar de diamante capturava a luz como uma joia da coroa. Suas costas estavam retas, seu queixo alto, seus olhos calmos mas ferozes. Movia-se com a graça de uma rainha que já não tinha nada a temer. Os murmúrios cresceram. "Vem ela, a ex do Mário. Está incrível. Pensei que estava passando dificuldades." Mas Emília não estava sozinha. A seu lado caminhava Hugo Xavier, o enigmático multimilionário, cuja só presença podia silenciar uma sala. Seu terno escuro estava feito sob medida perfeita, sua mão descansando suavemente, mas protetoramente, nas costas de Emília. A imagem dele escoltando-a enviou ondas de choque por todo o salão. Os convidados se inclinaram para sussurrar freneticamente. "Por que está com ele? Hugo nunca leva ninguém a estes eventos.
O que isso significa? E então, o golpe final. 3 pequenas figuras emergiram da limusine. Os trigêmeos de Emília, vestidos com diminutos smokings e um vestido brilhante. Seus olhos grandes refletiam inocência e orgulho. Agarravam-se às mãos de sua mãe, alheios ao caos que sua presença causava. Os suspiros se transformaram em silêncio atônito. Os sussurros sibilaram pelo salão como fogo. São seus filhos. Parecem exatamente com Mário. Meu Deus, ele os abandonou. Dentro do salão, o sorriso confiante de Mário congelou em seus lábios. Sua taça de champanhe tremeu ligeiramente em sua mão. Durante semanas havia se vangloriado sobre a humilhação que Emília se auto-infligiria se atrevesse a aparecer. Mas ao vê-la deslizar pelo salão com um multimilionário a seu lado e 3 lembretes vivos de sua traição seguindo-a atrás, a humilhação era sua. O rosto de Bárbara se endureceu, seu sorriso pintado rachando nas bordas. Apertou o braço de Mário, suas unhas cravando-se em sua manga. O que ela faz aqui? E com ele? A orquestra hesitou, perdendo notas enquanto todos os músicos voltaram seus olhos para a entrada. O salão, momentos antes cheio de risadas e vaidade, havia se transformado num palco de suspense. Todos os olhares seguiram Emília enquanto pisava o chão de mármore polido, seus saltos ecoando no ritmo dos corações acelerados ao seu redor. Emília não se apressou, não se encolheu, moveu-se com confiança firme, seu olhar fixo adiante, ignorando os sussurros, ignorando o rosto pálido de Mário. Não estava ali para ser vítima dele, estava ali para reclamar sua dignidade. E quando as portas se fecharam atrás dela, selando o silêncio, uma verdade se fez clara para todos naquele salão deslumbrante. A mulher que esperavam compadecer havia chegado como aquela que só podiam admirar. O silêncio no salão se estendia como vidro prestes a se quebrar. Emília se mantinha ereta em seu vestido azul safira, Hugo a seu lado, os trigêmeos agarrados às suas mãos. Os sussurros cresceram, uma tempestade de curiosidade e escândalo. Mário sentiu que todos os olhares se apartavam dele, e Bárbara em direção à mulher que havia esperado enterrar na vergonha. A raiva ardia em seu peito. Esta não era a cena que havia planejado. Ela deveria parecer pequena, fraca, desesperada. Em vez disso, havia roubado os holofotes. Seu orgulho exigia a ação. Avançou, forçando um sorriso em seu rosto, levantando sua taça de champanhe. Ora, ora, disse, sua voz ecoando pelo chão de mármore. Olhem quem decidiu aparecer. Minha ex-esposa. Que tocante! A multidão se moveu desconfortável. Seu tom gotejava veneno disfarçado de encanto. Bárbara apertou mais seu braço, sorrindo, encorajando-o. Mário se aproximou mais, rodeando Emília como um predador. Me diga, Emília, pediu emprestado esse vestido? Ou talvez o Sr. Xavier tenha comprado para você? Deve se sentir estranho, não é? Entrar num lugar como este, depois de viver num... O que era mesmo? Um apartamento em Realengo. Risadas borbulharam nas beiradas da multidão, hesitantes e inseguras. O coração de Emília batia forte em seu peito, mas se recusou a baixar o olhar. Abriu a boca para responder, mas a mão firme de Hugo em suas costas a deteve. Sua presença calma lhe dizia, ainda não. Mário não havia terminado. Inclinou-se mais perto, sua voz agora mais aguda. E trazendo as crianças. Meu Deus, Emília, foi por compaixão? Ou esperava que alguém aqui sentisse pena e lhe escrevesse um cheque? Uma onda de suspiros se estendeu entre os convidados. A crueldade de suas palavras golpeou fundo, ecoando pelo salão. Os trigêmeos se agarraram mais forte a Emília, sentindo a tensão. Por um momento, Emília sentiu subir a velha vergonha, a pontada familiar de sua zombaria. Mas então captou os olhos de Hugo, firmes, inquebrantáveis, e lembrou que não estava sozinha. Antes que pudesse falar, Hugo deu um passo adiante. Sua voz era calma, mas carregava o peso de uma autoridade que silenciou toda a sala. Você fala de compaixão, Sr. Moreira, disse, seu olhar inquebrantável. Mas o que vejo diante de mim não é uma mulher digna de pena. Vejo uma mulher que aguentou mais do que você poderia aguentar jamais, e o fez com dignidade.
O sorriso de Mário hesitou, mas forçou uma risada. E quem é você para me dar lições? Os lábios de Hugo se curvaram num sorriso frio. Sou o homem que está ao lado dela quando você escolheu ir embora. Sou o homem que vê seu valor enquanto você o descartou. E sou o homem que se certificará de que o mundo conheça a verdade sobre o tipo de marido que você foi. A sala explodiu em sussurros. Bárbara empalideceu, sentindo a mudança. A máscara de Mário rachou, a raiva lampejando em seu rosto. Este é meu casamento, ladrou. Você não pertence aqui. Emília finalmente deu um passo adiante, sua voz firme e clara. Não, Mário, você está enganado. Pertenço aqui mais do que você pensa, porque enquanto celebra sua nova vida, nunca poderá me apagar nem aos filhos que abandonou. Somos a prova viva do homem que você realmente é. Suspiros encheram a sala. Os convidados se viraram, seus olhos agora afiados com o julgamento. Mário abriu a boca para replicar, mas não saíram palavras. Pela primeira vez era ele que ficava sem fala, e naquele silêncio, seu império cuidadosamente construído de mentiras começou a rachar. O salão zumbia com sussurros inquietos, o ar espesso de tensão. As palavras de Emília haviam golpeado como um raio, mas era Hugo quem agora comandava a tempestade. De pé alto, sua presença irradiava autoridade silenciosa. Todos os olhares se cravaram nele. A mandíbula de Mário se tensou. Chega! Cuspiu, sua voz tremendo de raiva. Este circo termina agora. Segurança! Mas Hugo levantou uma mão silenciando-o sem esforço. Antes de tentar expulsá-la, Sr. Moreira, disse com calma, talvez devesse se preocupar com o que trouxe comigo esta noite. A multidão se mexeu, a curiosidade se acendendo como fogo selvagem. Os convidados esticaram o pescoço, ansiosos pelo drama. Até a orquestra havia silenciado, os arcos congelados no ar. Mário forçou uma risada. E o que é exatamente o que você trouxe? Compaixão? Discursos vazios? Esta é minha noite, Xavier, não a sua. O olhar de Hugo se aguçou, seu tom firme mas letal. O que tenho, disse metendo a mão no bolso de sua jaqueta, é a verdade. Tirou uma pasta preta fina e a colocou sobre a mesa mais próxima. O silêncio na sala se aprofundou. Com calma deliberada, a abriu revelando documentos ordenadamente empilhados. Estes, anunciou Hugo, sua voz ecoando pelo salão, são registros financeiros. Registros que provam que Mário Moreira tem desviado fundos de sua empresa durante mais de 2 anos. Suspiros explodiram. As taças tilintaram contra o mármore, enquanto os convidados trocavam olhares de choque. Alguns tiraram seus telefones, já enviando mensagens famintas pelo escândalo. O rosto de Mário perdeu toda a cor. Mentiras! Gritou. Isso está fabricado, você está tentando me difamar. Mas Hugo foi implacável. Não fabricado, verificado. Transferências bancárias desviadas através de contas offshore. Empresas fantasma, ocultando prejuízos e fundos roubados, redirecionados para seu estilo de vida pessoal. Férias, carros, até este casamento. Fez uma pausa, seus olhos cravados nos de Mário. Você a convidou aqui para humilhá-la. Em vez disso, a convidou para presenciar sua queda. Bárbara agarrou o braço de Mário, pânico lampejando em seus olhos. Mário, é verdade, sussurrou. Claro que não, latiu ele, afastando-se dela. Ele está blefando. Hugo se inclinou adiante, sua voz cortando o caos. Blefando? Então me diga, Mário, por que tenho correspondência assinada entre você e seu contador? Por que tenho gravações de suas ligações autorizando essas transferências? A sala explodiu em sussurros novamente. Os investidores se mexeram inquietos, suas expressões endurecendo. Os políticos deslizaram em direção às saídas, ansiosos por se distanciar. Até os amigos mais próximos de Mário desviaram o olhar, não querendo se manchar por associação. Emília permaneceu imóvel, seu coração batendo forte. Durante anos havia sonhado com Mário enfrentando consequências, com o mundo finalmente vendo a crueldade que ela havia suportado. E agora, neste salão deslumbrante, a justiça se desenrolava diante de seus olhos. A máscara de Mário se partiu completamente.
O suor perrolava sua testa, sua voz subindo em desespero. Isto é uma armação. Você está tentando me destruir. Todos me conhecem. Construí meu império com trabalho duro. Mas ninguém mais acreditava nele. Sua voz, antes dominante, soava oca, desesperada, patética. Hugo se endireitou, fechando a pasta com finalidade silenciosa. Trabalho duro não deixa rastro de milhões roubados. Senhor Moreira, seu império está construído sobre mentiras, e esta noite essas mentiras terminam. Por um momento, o salão ficou em silêncio, o peso da verdade pressionando como um martelo. Então, um convidado perto da frente murmurou alto o suficiente para outros ouvirem. Ele está acabado. E assim, a maré mudou. O homem que havia orquestrado uma noite de humilhação para sua ex-esposa agora estava exposto, tremendo, seu império desmoronando diante das mesmas pessoas que buscava impressionar. E todos naquele salão deslumbrante sabiam. Já não estavam vendo um casamento, estavam vendo uma queda. A sala girava em caos. Os sussurros se transformaram em acusações. Os olhares antes admiradores agora afiados de nojo. Mário Moreira, que minutos antes estava no topo de seu império autoconstruído, desmoronava diante do público que buscava impressionar. E a seu lado, Bárbara Silva, sua noiva deslumbrante, sentiu seu mundo perfeito começar a colapsar. No início ficou congelada, agarrando seu braço como se sua força ainda pudesse protegê-la. Mas quando as palavras de Hugo se aprofundaram e os documentos se espalharam como fogo entre mãos curiosas, a verdade se tornou inegável. O império no qual pensou se casar não era mais que riqueza roubada, um castelo de cartas tremendo ao vento. Seu aperto se afrouxou. Seus olhos se moveram nervosamente de convidado em convidado, lendo seu julgamento, seu desdém. Os sussurros doíam mais que facas. Certamente ela sabia. Caça fortunas. O escolheu por seu dinheiro e agora não sobra nada. O estômago de Bárbara se revirou. Esta não era a vida pela qual havia negociado. Não havia trocado sua juventude e ambição para estar ao lado de um homem arruinado. Havia imaginado iates, capas de revistas, galas beneficentes e futuros cobertos de diamantes. Não audiências de falência nem visitas à prisão. Mário sussurrou entre dentes, pânico rachando sua voz polida. Me diga que não é verdade. Me diga que ele está mentindo. O rosto de Mário se contorceu, desespero corroendo-o. Claro que não é verdade. Não o escute. Mas ela já havia visto o suor em sua testa, o tremor em suas mãos, o vazio em seus olhos. Havia visto homens blefarem antes e sabia a diferença entre confiança e colapso. Bárbara deu um passo atrás brusco, seus saltos ecoando contra o mármore. Suspiros seguiram o movimento. A cabeça de Mário se girou para ela. O que você está fazendo? Não vou afundar com você. Cuspiu ela, sua voz agora mais alta, tremendo, mas clara o suficiente para todos ouvirem. Não me inscrevi para me casar com um criminoso. A multidão explodiu, alguns em choque, outros em satisfação zombeteira. Pela primeira vez naquela noite, não foi Emília nem Hugo quem humilhou Mário. Foi a mulher que ele havia escolhido acima de sua esposa. Bárbara, latiu Mário com voz se quebrando. Não se atreva a se afastar de mim. Acha que vai sobreviver sem mim? Você não é nada sem meu nome. Mas Bárbara já havia tirado o anel de diamante do dedo. Levantou-o para que todos vissem, seu rosto frio e distante. Seu nome já não vale nada. E com isso deixou o anel cair no chão de mármore. O som ecoou forte, ricocheteando no silêncio atônito. Mário se lançou em sua direção, o rosto vermelho de fúria. Ingrata. Mas a segurança, percebendo a mudança na sala, se interpôs entre eles. Bárbara girou sobre seus saltos, seu vestido varrendo atrás dela, os saltos ecoando como disparos enquanto saía furiosa do salão. Os fotógrafos correram atrás dela, os flashes capturando sua traição para as manchetes do dia seguinte. Mário ficou congelado, o peito ofegante, sua noiva desaparecida, seu império exposto, sua dignidade feita em pedaços diante de centenas de pessoas. E Emília viu tudo com seus filhos agarrados firmemente às suas mãos. Durante anos havia carregado o peso da crueldade de Mário, a vergonha de ser descartada. Mas agora, diante de todos,
O homem que tentou apagá-la estava sendo apagado ele mesmo, pedaço a pedaço. E a faca que cortava mais fundo não era brandida por Emília nem Hugo, era brandida pela mulher que Mário uma vez acreditou que coroaria seu triunfo. O salão nunca havia estado tão silencioso. Os passos de Bárbara mal haviam desvanecido quando todos os olhares voltaram para Mário e depois para Emília. Ela se mantinha firme em seu vestido azul safira, os trigêmeos grudados aos seus lados. A multidão esperava contendo a respiração, sentindo que a tempestade ainda não havia terminado. Mário tentou recuperar o controle. Endireitou o smoking, forçando uma risada amarga. "Vocês são uns idiotas", cuspiu. "Acreditam nessas mentiras? Isto não é mais que inveja. Inveja de uma ex-esposa amargurada e um multimilionário entediado. Não esqueçam que ela não é nada sem mim." Os dedos de Emília se apertaram ao redor das mãos de seus filhos. Durante anos essas palavras a haviam envenenado. "Não é nada sem mim." Haviam ecoado em sua cabeça durante noites sem dormir, durante a solidão das visitas ao hospital, durante as horas intermináveis trabalhando em empregos humildes para alimentar seus bebês. Mas naquela noite, rodeada de testemunhas, percebeu que já não temia suas palavras. Naquela noite falaria sua verdade. Deu um passo adiante, sua voz tremendo no início, mas ganhando força a cada palavra. "Você diz que não sou nada sem você, Mário, mas a verdade é que me transformei em tudo sem você." Um murmúrio percorreu a multidão. Emília levantou o queixo, os olhos brilhando. "Quando me expulsou, eu estava grávida. Não de um filho, mas de 3, trigêmeos." Fez uma pausa trazendo seus filhos para mais perto, para que todos os convidados pudessem ver seus rostos inocentes. "Estes são seus filhos, Mário. Você me deixou criá-los sozinha." Suspiros ecoaram pelo salão. Uma mulher perto da frente levou a mão ao peito sussurrando: "Meu Deus!" Abandonou seus próprios filhos. A voz de Emília vacilou, mas continuou: "Enquanto você jantava no luxo, eu trabalhava de noite limpando escritórios, dobrando roupas, cuidando dos filhos dos outros. Minhas mãos racharam pelos produtos químicos de limpeza. Minhas costas doíam, meu corpo estava exausto, mas continuei. Não por mim, por eles." Baixou o olhar para seus filhos, os olhos se suavizando. "Cada lágrima que engoli, cada refeição que pulei, cada noite sem dormir, foi para que nunca se sentissem indesejados, para que nunca pensassem que eram um erro." A sala ficou embaçada enquanto lágrimas enchiam seus olhos. Deixou-as cair. "Você me disse que arruinei sua vida, Mário, mas estas crianças não arruinaram a minha. Salvaram-na, deram-me uma razão para me levantar quando você queria que eu me quebrasse. E esta noite já não esconderei seus rostos. Já não esconderei minha dor, porque o mundo merece conhecer a verdade. Não só me traiu, traiu a eles." A multidão explodiu em indignação, vozes se sobrepondo. "Vergonhoso! Como pôde abandonar seu próprio sangue? Criou-os sozinha enquanto ele dava festas." O rosto de Mário se contorceu, suor correndo por suas têmporas. "Está mentindo!" gritou, desespero se filtrando em cada palavra. "Esses moleques, como sabem que são meus?" Mas mesmo enquanto falava, a semelhança era inegável. A mesma mandíbula afiada, os mesmos olhos escuros. Os suspiros se transformaram em murmúrios de certeza. Ninguém duvidava mais de Emília. Hugo se aproximou, sua mão descansando no ombro de Emília, sua voz firme. "Ela não precisa provar nada. Qualquer um com olhos pode ver a verdade, e a verdade sobreviverá a cada mentira que você construiu." As lágrimas de Emília brilharam sob os lustres, mas sua voz se manteve firme ao entregar suas palavras finais. "Você tentou me apagar, Mário, mas nessas crianças nunca poderá se apagar. São a prova viva de quem você é e de quem falhou em ser." A sala retumbou com aplausos. Alguns convidados até se puseram de pé, os rostos molhados de lágrimas. A revelação de Emília havia perfurado a fachada brilhante, expondo a humanidade crua enterrada sob a riqueza e as mentiras. E naquele momento não foi a riqueza de Mário, nem o poder de Hugo o que comandou a sala. Foi a verdade de Emília. O salão tremia com ruído.
Suspiros, acusações, o zumbido do escândalo se espalhando como fogo. A revelação de Emília havia arrancado a última máscara do rosto de Mário. Os convidados, antes deslumbrados por sua riqueza, agora o olhavam com nojo. Mas Mário Moreira não era do tipo que se rendia. Bateu sua taça contra a mesa mais próxima, fazendo-a explodir em pedaços. "Chega!" rugiu, sua voz ecoando pelo salão. "Acham que sabem a verdade? Acreditam nela? Numa ex-esposa amargurada? Acreditam nele? Num multimilionário intrometido?" Apontou o dedo para Hugo. "Vocês estão cegos. Eu construí este império e não deixarei que ninguém o derrube." Sua voz se quebrou, desespero sangrando, mas continuou. "Me chamam de criminoso, provem. Onde estão os policiais? Onde estão os juízes? Este é meu casamento, minha vida, e nenhum de vocês." Antes que terminasse, as portas do salão se abriram de par em par. 2 oficiais uniformizados entraram a passos largos, suas placas brilhando sob os lustres. Atrás deles vinha um delegado de rosto severo, de terno escuro, sua presença impondo silêncio imediato. Os convidados sussurraram, chocados. Alguns levaram a mão ao peito, outros gravavam com telefones, ansiosos por capturar a história em andamento. O rosto de Mário empalideceu. "O que é isto?" exigiu, voz tremendo. O delegado avançou, tirando um papel dobrado do bolso. Sua voz era calma e autoritária. "Mário Moreira, você está sendo investigado por desfalque, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Temos um mandado de prisão." Suspiros explodiram novamente, mais altos que antes. Os flashes das câmeras piscaram. Os convidados empurraram para ter melhor vista. Mário recuou cambaleando, negando com a cabeça. Não, isto não está acontecendo. É um erro. Isto é obra do Xavier." Os olhos de Hugo se estreitaram, braços cruzados. "Não, Mário. Isto é a justiça te alcançando." Mário se virou selvagemente para a multidão, buscando simpatia, aliados, alguém que o defendesse. Mas os mesmos investidores que uma vez o elogiaram, agora desviavam o olhar. Os políticos se escafederam silenciosamente pelas portas dos fundos. Até seus padrinhos mais próximos se afastaram, sem querer ser arrastados em sua queda. "Não!" gritou Mário, se lançando adiante, enquanto os oficiais se aproximavam. "Bárbara, onde você está? Bárbara, me ajude!" Sua voz se quebrou num choro patético, mas Bárbara já havia ido e todos sabiam. Os oficiais pegaram seus braços, algemando-o com precisão rápida. Ele se debateu, esperneando, sua fachada de confiança despedaçada num frenesi de negação. "Isto não é justo. Sou Mário Moreira. Vocês não podem fazer isto comigo. Fiz milhões, fiz história." A voz do delegado cortou seu pânico. "O senhor fez uma bagunça e agora vai responder por ela." A multidão explodiu em murmúrios. Alguns negavam com a cabeça em nojo, outros sussurravam que já era a hora. Emília observava, seus filhos agarrados a ela com força. Durante anos havia rezado por justiça, para que o mundo visse o verdadeiro rosto de Mário. E agora, diante de lustres e câmeras, ele estava exposto, não como um noivo triunfante, mas como um criminoso sendo arrastado algemado de seu próprio casamento. Os olhos de Mário se cravaram em Emília, enquanto os oficiais o levavam. Ódio e medo ardiam em seu olhar. "Isto não termina aqui", cuspiu, sua voz ecoando enquanto era forçado a caminhar para as portas. "Você vai se arrepender, Emília. Todos vão se arrepender." Mas suas ameaças caíram vazias, abafadas pelos murmúrios nojados dos convidados e o clique das algemas. E quando as portas se fecharam com estrondo atrás dele, o salão exalou em alívio coletivo. Mário Moreira havia entrado naquela noite como noivo, saía como prisioneiro. Enquanto Mário era arrastado, algemado para fora do salão, Bárbara Silva já estava no meio da escadaria de mármore fora do grande hotel Copacabana Palace. Seu coração batia forte, os saltos ecoando contra a pedra enquanto os fotógrafos a rodeavam. Tentou cobrir o rosto, mas os flashes eram implacáveis. Bárbara sabia do desfalque? Está o abandonando na sua noite de núpcias? Tudo isto foi por dinheiro? Suas vozes perfuravam sua compostura. Havia sonhado com aquela noite como seu momento de coroação.
a noite em que ascenderia ao mundo brilhante da riqueza e poder. Em vez disso, fugia em desgraça, seu vestido de grife se arrastando pelo pavimento. Com o anel de diamante abandonado no chão do salão, se meteu num carro que a esperava, fechando a porta com estrondo, enquanto as câmeras batiam no vidro. Suas mãos tremiam ao discar o telefone, desespero a arranhando. "Vitor, atende", sussurrou. Vitor era sua rede de segurança secreta, um investidor rico com quem havia flertado pelas costas de Mário. Se o império de Mário colapsasse, havia contado que Vitor a resgatasse. Mas quando finalmente atendeu, seu tom foi gélido. "Bárbara, acha que estou cego? Seu nome já está em todas as manchetes. Sabe o que este escândalo me faria?" "Por favor, Vitor, me escute", suplicou. "Não tive nada a ver com isto. Mário mentiu para mim também. Agora estou livre. Posso estar com você." Ele a cortou com risada amarga. "Livre? Você é radioativa. Ninguém quer estar perto de você. Minha reputação vale mais que seu rosto. Não me ligue mais." A linha se cortou. Bárbara olhou para a tela, o estômago afundando. Uma por uma tentou com outros. Amigos, modelos, companheiras, conhecidos abastados. Cada ligação terminava igual. Alguns nem atendiam, outros a rejeitavam friamente. As portas que antes se abriam ansiosas para ela, agora se fechavam com estrondo. Na manhã seguinte, os tabloides já a haviam batizado. A noiva caça fortunas. Fotos dela saindo furiosa do hotel cobriam todas as capas, manchetes gotejando zombaria. De diamantes ao pó. Bárbara Silva abandona noivo no meio do escândalo. Marcas de moda para as quais modelava a dispensaram silenciosamente. Acordos de influencer desapareceram, e como se o destino não fosse cruel o suficiente, credores começaram a rondar. Bárbara havia vivido num luxo que não podia pagar. Seus cartões de crédito no limite. Seu guarda-roupa de grife comprado com dinheiro emprestado. Sem os milhões roubados de Mário a sustentando, sua vida glamourosa desmoronou da noite para o dia. Em semanas, se viu obrigada a vender seus vestidos, suas joias, até seu carro. Os paparazzi a capturaram com roupas simples, cabelo desarrumado, sem maquiagem. Uma imagem que o mundo devorou com prazer vicioso. As mesmas pessoas que uma vez elogiaram sua beleza, agora zombavam de sua queda. Sozinha num apartamento modesto na Tijuca, longe do mundo brilhante que uma vez cobiçou, Bárbara olhou seu reflexo num espelho rachado. A mulher que lhe devolvia o olhar não era a noiva radiante de um milionário. Era apenas mais uma história de advertência. Pela primeira vez compreendeu a verdade. Havia construído seu futuro sobre as mentiras de outro, e quando essas mentiras desmoronaram, ela também. Bárbara Silva pensou que estava subindo a um trono. Em vez disso, havia se acorrentado a um navio que afundava. E agora, sem riqueza, sem aliados e sem amor, não lhe restava mais que o gosto amargo de sua própria queda. O salão estava mais silencioso agora, embora o peso de tudo o que havia acontecido ainda flutuasse no ar. Mário havia sido levado algemado, Bárbara havia saído em desgraça. O que restava era o silêncio atônito de 100 testemunhas. Investidores, políticos, socialites, todos olhando para Emília Castanha, a mulher que uma vez consideraram nada. Emília estava no centro de tudo, seus trigêmeos agarrados ao seu vestido, Hugo firme a seu lado. Durante anos havia carregado sua dor em silêncio. Durante anos havia chorado na escuridão para que ninguém visse. E agora, sob o brilho dos lustres, sentia uma libertação tão poderosa que quase lhe dobrou os joelhos. Seus filhos a olharam com olhos grandes e inocentes, sentindo que algo monumental acabara de mudar. Um de seus filhos puxou sua mão. "Mamãe, agora estamos seguros?" sussurrou. As lágrimas embaçaram sua visão. Agachou-se, atraindo-os num abraço, beijando seu cabelo macio. "Sim, meus bebês", disse com voz entrecortada. "Agora estamos seguros. Mamãe cumpriu sua promessa." A multidão, comovida pela crueza do momento, voltou a se calar. Alguns se secaram os olhos discretamente, outros levaram a mão ao coração, envergonhados de ter acreditado alguma vez nas mentiras de Mário sobre ela.
Para Emília, as memórias chegavam como ondas. Noites balançando 3 bebês até que dormissem enquanto meu estômago rugia de fome. Dias trabalhando até meus dedos sangrarem, rezando para não desmaiar antes que o turno terminasse. A humilhação de ser sussurrada, julgada, compadecida. A dor de ver o sucesso de Mário estampado em revistas enquanto eu recortava cupons para sobreviver. E ainda assim havia sobrevivido. Mais que isso, havia resistido. Levantou-se lentamente. Suas lágrimas já não eram marca de vergonha, mas de triunfo. Olhou para a multidão, sua voz firme. Durante muito tempo acreditei que era fraca, que não era nada sem ele. Mas esta noite estou aqui para dizer que me enganei. A força não se mede por riqueza nem status, se mede pelo que você sobrevive. Que eu sobrevivi a tudo que ele tentou destruir em mim. O aplauso explodiu tímido no início, depois crescendo como uma onda. O som a envolveu, um bálsamo para feridas que haviam supurado durante anos. Emília se virou para Hugo, os olhos brilhando. Por quê? Sussurrou. Por que me ajudou? Não me devia nada. A expressão de Hugo se suavizou, sua própria dor lampejando em seu olhar. Porque vi o que a crueldade pode fazer, disse em voz baixa. Vi acontecer com minha mãe. Vi como levou minha esposa. E quando vi você, Emília, não pude ficar de braços cruzados e deixar que a história se repetisse. Você merece mais que sobreviver. Merece paz. E talvez, só talvez, eu também. Seu peito se apertou, não de tristeza desta vez, mas do frágil começo da esperança. Durante tanto tempo, havia construído muros ao redor de seu coração, mas as palavras de Hugo os derrubavam, tijolo a tijolo. O aplauso continuou ecoando pelo grande salão como trovão. Emília deixou que a banhasse, não como validação de estranhos, mas como confirmação da verdade que já sabia. Havia atravessado o fogo e saído mais forte. Pela primeira vez em anos, se sentia leve, como se o peso que havia carregado sozinha finalmente tivesse se levantado. Emília Castanha, uma vez descartada, uma vez esquecida, era livre. O aplauso ainda ecoava no salão, mas pouco a pouco se suavizou até se transformar num silêncio reverente. Todos os olhares se voltaram para Hugo Xavier, que estava junto a Emília como uma âncora no meio da tempestade. Seus ombros largos, eretos, sua expressão suavizada, e, no entanto, havia um fogo em seu olhar que fez calar até os convidados mais ricos. Hugo deu um passo adiante e pegou suavemente o microfone do suporte destinado aos brindes de casamento. Virou-se para Emília e, naquele instante, os lustres brilhantes pareceram se atenuar ao seu redor, deixando-a como a única luz na sala. Esta noite, começou Hugo, sua voz firme, mas carregada de emoção. Todos fomos testemunhas da verdade. Vimos uma mulher se posicionar com coragem contra a crueldade. Vimos uma mãe proteger seus filhos com tudo que tinha. Emília Castanha, você é mais poderosa do que sabe. E já não está sozinha. Os olhos de Emília se arregalaram. Sua respiração se entrecortou. Apertou as mãos de seus filhos, insegura do que ele estava prestes a fazer. Hugo se agachou para ficar na altura dos trigêmeos. Seu olhar se suavizou, sua voz terna. Crianças, sei que nunca poderei substituir o que lhes foi tirado, mas prometo isto: nunca os abandonarei. Protegerei vocês, os guiarei e os amarei como se fossem meus. A multidão murmurou, tocada pela sinceridade gravada em cada palavra. Os trigêmeos o olharam com olhos enormes. Um deles sussurrou: de verdade. Hugo sorriu, os lábios tremendo ligeiramente de emoção. De verdade. Então se endireitou e se virou para Emília. Meteu a mão no bolso de sua jaqueta e tirou uma pequena caixinha de veludo. Suspiros percorreram a audiência. A mão de Emília voou à sua boca, enquanto lágrimas enchiam seus olhos. Emília, disse Hugo, sua voz se quebrando pela primeira vez. Pensei que meu coração já não tinha espaço para o amor. Enterrei-o com minha esposa, com a dor de perder minha mãe, com as sombras da traição. Mas então vi você. Vi sua força, sua dor e seu amor inquebrantável por seus filhos, e algo dentro de mim sarou.
Você me lembrou que o amor não se trata de perfeição, se trata de resistência, de nunca desistir. Ajoelhou-se sobre um joelho. A sala prendeu a respiração. Não quero só estar ao seu lado esta noite. Quero estar ao seu lado o resto de minha vida. Emília Castanha, você se casará comigo e me deixará ser o pai que seus filhos merecem? O salão explodiu em suspiros. Depois voltou o silêncio, enquanto todos os convidados se inclinaram adiante, desesperados por ouvir sua resposta. As lágrimas de Emília corriam livres agora, caindo por suas bochechas. Havia passado tanto tempo acreditando que não era digna de amor, que ninguém a escolheria de novo. E, no entanto, ali estava ele, um homem que havia conhecido a dor, que entendia a perda, que a via não como quebrada, mas como completa. Ajoelhou-se diante dele, seus filhos se aproximando, e sussurrou entre lágrimas: "Sim, sim, aceito." O aplauso trovejou pelo salão, mais alto que tudo antes. Os convidados se puseram de pé aplaudindo, alguns secando suas próprias lágrimas. Os trigêmeos gritaram de alegria, envolvendo seus bracinhos ao redor de Hugo. Ele riu, atraindo todos, Emília e as crianças, num abraço. E pela primeira vez em anos, Emília sentiu o que acreditava ter perdido para sempre. Esperança num futuro cheio não de medo, mas de amor. O casamento que Mário havia planejado para mostrar seu triunfo havia se transformado no renascimento de Emília. E desta vez foi o amor, não a crueldade, que roubou os holofotes. O salão, uma vez cenário da arrogância de Mário, agora brilhava com energia diferente. A tensão que havia asfixiado o ar mal uma hora antes se havia dissipado, substituída por aplausos, vivas e lágrimas de alegria. Emília e Hugo estavam de mãos dadas, os trigêmeos agarrados felizes ao vestido de sua mãe. A multidão, as mesmas testemunhas que haviam esperado sua humilhação, se pôs de pé em admiração. Os convidados se aproximaram, não com julgamento, mas com felicitações sinceras. Um importante investidor se aproximou primeiro, inclinando ligeiramente a cabeça para Emília. "Senhora Castanha, me perdoe. Acreditei nas mentiras dele, mas esta noite nos mostrou a todos o que é a verdadeira força." Apertou firmemente a mão de Hugo. "E você, Xavier, escolheu sabiamente." Outros seguiram, oferecendo palavras de apoio, alguns até pedindo desculpas com lágrimas pelas fofocas que alguma vez haviam espalhado. Mulheres em vestidos brilhantes abraçaram Emília, dizendo-lhe que lhes havia dado coragem. Homens que uma vez brindaram por Mário, agora davam tapinhas nas costas de Hugo, reconhecendo sua honra. Para Emília, a avalanche de validação era avassaladora. Anos de murmúrios e zombarias haviam esculpido feridas profundas dentro dela. Mas agora essas mesmas bocas pronunciavam palavras de respeito. Sentia-se irreal. Pela primeira vez em anos, não estava sobrevivendo em silêncio. Estava sendo celebrada. A orquestra, sem saber o que fazer, levantou tentamente seus instrumentos. Com um sutil aceno de Hugo, passaram de Mozart para algo mais suave, mais caloroso. A música girou pelo salão. Já não era trilha sonora da vaidade, mas da vitória. "Dance comigo", murmurou Hugo. Emília piscou, surpresa. "Aqui, agora?" Ele sorriu suavemente. "Por que não? Esta noite é sua. Deixe que o mundo veja." Levou-a ao centro do chão de mármore. A multidão os rodeou, observando enquanto Hugo punha uma mão firme em sua cintura, guiando-a ao ritmo. Emília hesitou no início, acanhada sob os lustres, mas seu olhar tranquilizador derreteu seu medo. Lentamente, seu corpo se relaxou e se deixou mover com ele. Os trigêmeos aplaudiram com suas mãozinhas, rindo antes de serem erguidos nos braços de convidados próximos, que se deleitavam em entretê-los. A imagem de Emília dançando, radiante e inquebrantável, trouxe lágrimas a muitos olhos. Não era só uma dança, era uma declaração. Uma mulher descartada agora era atesourada, sua dignidade restaurada diante de todos. Quando a canção terminou, o aplauso regressou mais forte que antes. Hugo se inclinou perto, sussurrando só para ela: "Isto é só o começo. De agora em diante, cada celebração será sua."
O coração de Emília se inchou. Durante tanto tempo havia carregado sozinha a carga da sobrevivência. Que lhe prometessem alegria, um futuro de luz, parecia o presente mais doce que podia imaginar. Quando olhou ao redor do salão, viu algo extraordinário. A humilhação que Mário havia planejado se havia voltado contra ele tão completamente que se havia transformado numa coroação. Emília já não era a pobre ex-esposa. Era uma mãe, uma sobrevivente, e agora a mulher ao lado de um dos homens mais poderosos da cidade. E mais importante ainda, finalmente estava de pé por si mesma. Os convidados levantaram suas taças em uníssono. "Por Emília!" gritou alguém. "Pela coragem, pelo amor!" O brinde ecoou pelo grande salão. As taças tilintaram, as risadas soaram, e pela primeira vez em anos, Emília se permitiu rir também. O que começou como uma noite projetada para quebrá-la, havia se transformado na noite que a reconstruiu, e a celebração mal havia começado. Fora do grande hotel Copacabana Palace, luzes vermelhas e azuis piscantes pintavam a noite. Mário Moreira foi empurrado para o banco traseiro de um carro da polícia, os punhos amarrados com aço. Seus gritos ecoaram pela rua, mas ninguém escutava. Já o mundo que havia construído com dinheiro roubado e confiança destroçada havia desmoronado, e tudo que restava era a fria realidade das paredes de uma prisão o esperando. Na manhã seguinte, as manchetes explodiram em todos os jornais e sites. Noivo preso em seu próprio casamento. Os detalhes de seu desfalque se espalharam como fogo. Contas offshore, sonegação fiscal, lavagem de milhões através de empresas fantasma. Antigos aliados lhe deram as costas, investidores se retiraram e sua empresa desmoronou da noite para o dia. No fim da semana, o nome Mário Moreira era sinônimo de fraude. Na cadeia, ele rugia culpando a todos menos a si mesmo. Amaldiçoou Emília por aparecer, Hugo por expô-lo, Bárbara por abandoná-lo. Mas na quietude de sua cela, quando não restava ninguém para ouvir sua fúria, a verdade o arranhava. Ele havia se destruído. O destino de Bárbara não foi mais amável. Após sua saída dramática, tentou desesperadamente se agarrar aos restos de sua vida glamourosa, mas uma por uma, as portas se fecharam em seu rosto. Marcas a dispensaram, amigos a ignoraram, e até os homens com quem havia flertado por segurança lhe deram as costas. Os tabloides devoraram sua queda, noiva traidora. Em meses, Bárbara estava falida. Credores a assediavam, dívidas se acumulavam e o luxo que uma vez ostentou se transformou numa memória amarga. Vendeu seus vestidos, suas joias, até a bolsa de grife da qual uma vez zombou que Emília não podia se dar ao luxo. Sozinha, num apartamento destartalado na Tijuca, sem amigos, olhou seu reflexo num espelho rachado, compreendendo que havia se transformado no mesmo que desprezava, esquecida e descartada. Enquanto Mário e Bárbara se afogavam em sua ruína, o mundo de Emília florescia. Nos dias posteriores ao casamento, pessoas que uma vez murmuraram pelas suas costas, agora pronunciavam seu nome com respeito. Artigos elogiavam sua coragem, chamando-a de a força personificada de uma mãe. Convites para eventos beneficentes e fundações para mulheres chegavam à sua porta, pedindo-lhe para compartilhar sua história de resistência. Mas Emília não se interessava pela fama. O que mais importava eram as coisas pequenas, cobrir seus filhos sem medo, despertar com o som de suas risadas em vez de ansiedade, saber que já não tinha que lutar cada batalha sozinha. Hugo esteve a seu lado em tudo. Não só prometeu amor, demonstrou-o. Pegava as mãos das crianças em suas caminhadas à escola, celebrava suas pequenas conquistas e apoiava silenciosamente Emília na construção de seu próprio futuro. Animou-a a iniciar a fundação que uma vez havia sonhado. Um programa para ajudar mães solteiras a encontrar trabalho, abrigo e dignidade. Juntos, transformaram sua dor em propósito. Uma tarde, semanas depois do escândalo, Emília estava na varanda da casa de Hugo no Leblon, vendo como o pôr-do-sol pintava o céu de dourado. Seus filhos brincavam no jardim embaixo, suas risadas soando como música. Hugo se juntou a ela.
sua mão quente sobre a dela. Se arrepende? Perguntou suavemente. Ela se virou para ele, os olhos claros. Não. Tudo pelo que passei me quebrou sim, mas também me fez mais forte e me trouxe aqui. A eles, a você. Pela primeira vez em anos, o coração de Emília estava leve. O passado já não a perseguia, a vergonha já não a acorrentava. Mário e Bárbara haviam perdido tudo. Emília havia ganhado tudo que realmente importava, e essa era a justiça mais doce de todas. Passaram-se os meses, mas a noite da queda de Mário ficou gravada na memória de todos. A história do noivo preso em seu próprio casamento se transformou numa parábola contada por toda a cidade. As pessoas sussurravam sobre sua arrogância, riam da traição de Bárbara e admiravam a força silenciosa da mulher que uma vez haviam descartado como nada. Emília Castanha já não caminhava com os ombros curvados nem o olhar baixo. Erguia-se com dignidade, não pelos vestidos nem aplausos, mas porque finalmente havia reconhecido seu próprio valor. Cada manhã despertava com o som das risadas de seus filhos. Suas vozinhas lhe lembravam por que havia lutado tão duro. Seus sorrisos eram sua coroa, seu amor, seu tesouro. Com Hugo a seu lado, Emília começou a sonhar de novo. Juntos, lançaram uma fundação para mães solteiras. Mulheres abandonadas, ignoradas e ridicularizadas, tal como ela havia sido alguma vez. A fundação oferecia abrigo, educação e oportunidades de trabalho, mas, sobretudo, oferecia esperança. De pé em palcos diante de multidões, Emília contava sua história não com vergonha, mas com orgulho. Cada vez via lágrimas nos olhos de mulheres que por fim compreendiam que não estavam sozinhas. Mas Emília sabia que sua jornada não era só inspirar outros, era sarar a si mesma. Tarde da noite, depois que as crianças dormiam, ela e Hugo se sentavam junto ao fogo falando suavemente de suas cicatrizes. Ele lhe contava do sofrimento de sua mãe, da última batalha de sua esposa contra o câncer e da solidão que quase o havia engolido. Ela compartilhava suas noites mais escuras, seu medo de falhar como mãe, seus momentos de desespero. Naquelas horas tranquilas encontraram não só amor, mas compreensão. Duas almas feridas, já não definidas por sua dor, mas fortalecidas por ela. Quanto a Mário e Bárbara, seus nomes se desvaneceram na infâmia. O julgamento de Mário terminou em condenação. Seu outrora orgulhoso império reduzido a cinzas. Bárbara afundou ainda mais na obscuridade, transformada numa advertência viva de ganância e traição. Nenhum pôde escapar da sombra de suas escolhas. Uma tarde, enquanto o sol se punha atrás do horizonte, pintando o céu em tons de fogo e ouro, Emília reuniu seus filhos na varanda de seu novo lar. Hugo estava atrás dela, seu braço a rodeando calorosamente pelos ombros. As crianças riam apontando as nuvens brilhantes, chamando-as de castelos no céu. Emília sorriu, os olhos úmidos de alegria silenciosa. Sussurrou para si mesma as palavras que desejava ter acreditado muito antes. Já não sou fraca, não estou quebrada, sou suficiente. Virou-se para Hugo, sua voz firme. Sabe qual é a maior vitória? Ele inclinou a cabeça. Qual? Não é a vingança. Não é vê-los cair. É saber que me levantei. É escolher viver plenamente, amar profundamente e nunca mais duvidar de meu valor. Hugo beijou sua testa. Sua resposta foi simples, e nunca mais terá que duvidar. Os trigêmeos correram a seus braços rindo, sua alegria pura e ilimitada. Emília os abraçou forte, o coração inchado de gratidão. Por toda a dor, por toda a perda, a vida a havia levado a este momento de paz. E assim, a história que começou com crueldade terminou em compaixão. O relato de traição se transformou numa lição de resistência. A toda mulher que estivesse olhando, a jornada de Emília levava uma mensagem final. Você é mais forte que as tempestades que tentam quebrá-la. E não importa quão profunda seja a traição, quão pesada a dor, sempre há um amanhã no qual você pode se levantar de novo. Assim termina a história, meus queridos amigos. Ainda estão aqui comigo até este momento? Se realmente chegaram tão longe, significa que algo dentro desta história tocou seu coração de uma maneira que não podem explicar completamente.
e talvez, só talvez, lhes lembrou de sua própria força. A vida frequentemente nos traz traição, dor e momentos nos quais nos sentimos abandonados. Mas, como disse o filósofo Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isto e encontrará a força. A jornada de Emília nos mostra que não importa quão cruel possa ser o mundo, nunca estamos indefesos. Podemos nos levantar, sarar e até transformar nossas feridas mais profundas na fonte mesma de nossa coragem. Assim, esta noite, que esta história lhes lembre, vocês são mais fortes que as tempestades que tentam quebrá-los. Merecem amor, dignidade e um futuro mais brilhante que seu passado. Quando uma história toca o coração, ela não termina no último segundo do vídeo. Ela continua dentro de quem assiste. Se isso aconteceu com você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que o valor da vida está nos sentimentos que permanecem. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como essa. Escreva nos comentários seu nome e de onde você está me acompanhando agora. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.